Pessoal, aqui está a Terra plana. Eu fiz uma relação seguinte: o raio desse disco ele tem 24 centímetros. Tem 24 centímetros. Deixa eu focar um pouquinho melhor aqui. Tem 24 centímetros. Tem 24 centímetros aqui. Então, como sabe que o raio da Terra é 6.378 km, então eu fiz uma regrinha de 3 e disse o seguinte: então se 24 centímetros corresponde a 6.780, então 4.780, que é a altitude do Sol em relação à Terra, que já foi medido, então correspondia a 12 centímetros. Quando eu elevei a 12 centímetros aqui, praticamente não havia sombra. Não havia sombra, estava todo iluminado. Então eu baixei para 12 centímetros o globo, o Sol, a 12 centímetros, que corresponde a uma altura de 3.189 quilômetros. Outra coisa que eu fiz também foi o diâmetro do Sol. Esse Sol aqui ele tem 6 milímetros. Então o que foi que eu fiz? Pela mesma relação de regra de 3, esse Sol está com 159 quilômetros de diâmetro. Bom, aqui está a mesma coisa, toda a região aqui é sul, aqui está a localização como fosse minha casa. Eu estou com o poste aqui, vou colocar na linha do Equador, aqui, a linha do Equador, pronto. Esse poste que está na linha do Equador praticamente não mostra sombra. O que está a 5 graus, a mesma coisa que eu fiz com o globo, já apresenta uma sombra apontando para o sul. Então nós vamos girar e ver o que acontece com a sombra. No globo, lembrando, a sombra desse poste aqui, desse poste que está na linha do Equador, se permanecia na linha do Equador. E esse aqui, ele saía do sul, tentava chegar e seguir paralelo com a linha do Equador. Veja o que acontece aqui agora. Veja que a linha está se afastando da linha do Equador e está tendendo a ir para o sul. Veja, está indo para o sul. Ó, está indo para o sul. Vou repetir o projeto. Vou voltar. Veja, ela não consegue permanecer na linha do Equador, nesse modelo plano. E como vocês podem observar, também é praticamente impossível eu conseguir uma região escura nesse formato. A intensidade da lâmpada foi reduzida. Outra coisa que nós vamos observar agora é o seguinte. Agora é o seguinte, nessa região de penumbra, aqui olhando para o sul, eu consigo ver o Cruzeiro do Sul. Quem estiver aqui nessa região aqui, quase oposto aqui, nessa região aqui, que eu estou mostrando aqui, tá para vendo aí? Quem estiver nessa região aqui, deixa eu ver. Quem estiver nessa região aqui, vou mostrar aqui, pronto, aí tá vendo? Quem estiver nessa região aqui, ó, quando estiver no escuro, para ele conseguir ver o Cruzeiro do Sul, ele tem que olhar para o norte. Se ele estiver aqui como é que se diz? América do Sul, por exemplo, aqui, para ele olhar para o Cruzeiro do Sul, ele tem que olhar para o norte, em direção ao norte. Mas quem estiver aqui lá na Austrália, por exemplo, se quiser ver o Cruzeiro do Sul, ele olha na região sul. Então aqui tem uma coisa que a gente precisa ver e entender para tirar nossas conclusões entre o globo e a Terra plana. Eu acho que é só.